Nós iremos fazer algumas leituras longas e a primeira leitura é em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, versículos 1 até o versículo 17. Mateus 3, 1 a 17. Diz a palavra: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele em Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua mão, ele a tem na mão, a sua pá, ele a tem na mão, e limpará completamente sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Vamos para a outra parte dessa leitura, no capítulo 11 de Mateus, mesmo Evangelho, capítulo 11, versículo 1 a 19. Mateus 11, 1 a 19. Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Jesus, respondendo, disse-lhes: ide e anunciai a João que estás ouvindo e vendo. Os cegos veem, coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim. Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver o profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: eis aí eu envio
diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Verdade te digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esposo, e os que se esforçam se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E, se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem hei de comparar esta geração? Semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João e não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem e come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Agora vamos para a passagem que antecede o texto da nossa pregação. No capítulo 21, o mesmo Evangelho de Mateus 21, versículo 23. Até o versículo 27. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, cercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu essa autoridade? Jesus lhes respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderes, também eu vos direi por que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Discorriam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: então, por que não acreditastes nele? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez: nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. O texto da nossa pregação são os versículos 28 até o versículo de número 32 dessa passagem, a parábola dos dois filhos. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, o contexto da passagem que nós acabamos de ler, no capítulo 21, nos conta os últimos dias do ministério terreno do Senhor. Era a última Páscoa. O Senhor, ele havia entrado em Jerusalém. Foi aquela conhecida entrada triunfal. Ele entrou no templo. Ele já havia purificado o templo e operado muitos milagres. Isso nós vemos no capítulo 21, dos versículos 12 até o versículo de número 22. E o que aconteceu? O Senhor Jesus, ele estava no pátio do templo quando foi abordado pelos principais sacerdotes e os anciãos do povo, ou seja, os membros do Sinédrio. O texto do versículo 23 nos diz isso: tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos. E esses líderes de Israel questionaram Jesus sobre de onde vinha a autoridade dele para operar os milagres que ele havia operado e para ensinar a palavra como ele estava ensinando. E o Senhor Jesus, ele não se intimidou com o questionamento. Pelo contrário, o Senhor Jesus, ele, vamos dizer assim, ele virou o jogo contra os questionadores dele. Colocou os questionadores no canto da
de onde era o batismo de João, versículo de número 24 que nós lemos. Nós sabemos que a pergunta de Jesus foi muito simples. Jesus, no versículo 24, diz: Eu também vos farei uma pergunta, se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. Versículo 25: De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Pergunta simples. Qualquer criança de dentro da nossa congregação poderia responder facilmente a esta pergunta, especialmente depois que nós lemos todas as passagens que falavam de João. Porém, meus amados, Jesus Cristo, ele estava sendo questionado não por crentes. Percebam que o Senhor Jesus ele está dentro de um conflito com os líderes incrédulos do povo de Israel. Jesus ele está num ambiente de conflito com oponentes. Lembre-se que é a última semana. É possivelmente, com certeza, melhor dizendo, a quarta-feira antes da sexta, quando ele morreu. Crise. E é nesse momento de conflito que Jesus ele propõe uma parábola para os questionadores dele. A parábola dos dois filhos. Versículo de número 28 até versículo de número 32. Jesus diz: Veja, e que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Começa assim a parábola dos 2 filhos. E é com base nessa parábola que o Senhor, ele nos fala hoje o seu Evangelho no seguinte tema: No céu entram pecadores obedientes e não religiosos hipócritas. Esse é o tema de nossa pregação nesta noite. No céu entram pecadores obedientes e não religiosos hipócritas. Notem, amados irmãos, que os líderes, eles tinham uma resposta sobre a fonte de João. Eles não criam, eles não acreditavam que João Batista ele recebeu de Deus a autoridade para pregar e batizar. Então, os líderes, eles pensaram em 2 possíveis respostas para darem a Jesus. Pergunta de Jesus. Se eles dessem uma resposta hipócrita, que resposta hipócrita? A autoridade de João vem do céu. Então, eles perceberam que Jesus, na cara, ia perguntar a eles o seguinte: por que vocês não creem nele então? Assim, aqueles homens seriam desmascarados na frente do povo. Será a primeira conjectura que eles fizeram, pensamento que eles fizeram sobre uma possível resposta a Jesus. A segunda ideia de resposta que eles tiveram foi o seguinte: se eles dissessem, nós não acreditamos que João ele tinha a autoridade de Deus, então o que aconteceria? Eles contrariariam o povo. Versículo de número 26 diz isso. E se dissermos dos homens, ou seja, João ele operava tudo aquilo, pregava e batizava, de um ministério meramente humano, ele diz: é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. O povo acreditava no ministério de João, sabia que João era um profeta. E aqueles líderes, os principais sacerdotes e os anciãos, na hipocrisia deles, tinham medo de contrariar o povo com a verdade da fé deles, da fé hipócrita deles. O que é que eles resolveram fazer? Eles omitiram e eles mentiram, dizendo: não sabemos. Versículo de número 27. O texto nos diz: então responderam a Jesus: não sabemos. E como Jesus reagiu? E ele, Jesus, por sua vez, disse: nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Era uma resposta hipócrita de incrédulos que não
Eles não queriam ser desmascarados diante do povo e perder a popularidade religiosa como homens tão piedosos que eles queriam aparentar diante do povo. Você vê isso depois da passagem, nós iremos seguir nas próximas pregações as parábolas que vêm nessa série. Mas o Senhor Jesus, nesse momento, ele não estava economizando munição contra os falsos pastores de Israel. Diante da multidão, o Senhor ele dirigiu uma pergunta aos anciãos e escribas, e ele começou a contar uma parábola para ele, versículo 28 até o versículo 30. E eu pergunto a vocês, o que é uma parábola? Eu acredito que todos nós lembramos. Parábola é uma história, um ensino dentro. Isso mesmo. O Senhor ele contou a parábola dos dois filhos. O texto nos diz, veja o versículo 28, eu vou adiantar aos irmãos o seguinte: eu seguirei conforme o texto traduzido nessa versão que nós temos na Bíblia de Genebra, a versão revista e atualizada, porque na revista e corrigida nós temos outra tradução, e também na NVI nós temos outra tradução, ok? Possa ser que na leitura que vocês vão fazer da parábola agora na sua Bíblia, você tenha a revista e corrigida, ou tenha a NVI, e você vai ver diferença na parábola. Eu sigo esse texto aqui, porque ele tem por base um texto grego diferente da NVI e diferente da revista e corrigida, mas não altera o sentido da parábola, só a ordem de quem é o primeiro filho e quem é o segundo filho. Na NVI e na corrigida, se você tiver essas versões, o primeiro filho é que é o desobediente, o segundo filho é que é o obediente. Na versão que nós vamos ver agora, o primeiro é o filho desobediente, o segundo é o obediente. E você vai entender o que eu estou falando. Vamos ver o texto aqui. Se você está com a passagem aberta, 21 a partir do versículo 28, diz: e o que vos parece? Jesus está falando para os anciãos e para os principais sacerdotes. Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: sim, Senhor. Porém não foi. Algumas versões você vai ter, ele falou com o primeiro: vai trabalhar na vinha. E ele disse: não. Tá? Mas essa versão, siga a minha versão. Versículo 29. Ele respondeu: sim, Senhor, porém não foi. Versículo 30. Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa ao segundo filho. Mas ele respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Essa é a parábola. A parábola, ela tem 3 personagens: o pai, o dono da vinha, e os 2 filhos, um filho mais velho e um filho mais novo. E para nós entendermos bem, porque Jesus conseguia, ele entendia muito bem o contexto da vida agrícola daquela época, da sua época, toda a família ela trabalhava no cuidado da vinha. O trabalho em uma vinha não é fácil. Dependendo da época do ano, a vinha ela tem que ser podada lá no começo da primavera em Israel. Ela tem que ser limpada das ervas daninhas no verão. E ela tem que ser colhida, as suas uvas têm que ser colhidas lá para o outono. Um trabalho muito árduo cuidar de uma vinha. E aquele pai ele precisava da ajuda e dedicação dos seus filhos. O pai foi ao primeiro filho, ao primogênito, segundo essa versão que nós temos aqui na Bíblia de Genebra, e diz: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Respeitosa e prontamente, o filho mais velho se dispõe e dá uma resposta muito polida. Ele diz: sim, Senhor. No grego é eu, Senhor, como os soldados fazem quando um sargento ele diz: um voluntário, ele diz, eu. Para dar um bom entendimento, para nós traduzir-se como sim, Senhor. Coisa enérgica, coisa respeitosa. Mas qual foi a atitude desse primogênito? Ele não foi para a vinha. Versículo de número 29 nos diz isso. Então o que é que o pai faz? O pai, ele vai ao segundo filho e ele diz a mesma
filho mais novo. Mas qual foi a imediata resposta do filho? Foi um grosseiro não quero. Versículo de número 30, dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu, não quero. Esse segundo filho foi muito grosseiro, nem chamou seu pai de Senhor. Foi muito bruto. Algo estranho. Eu sei que é estranho hoje as crianças chamarem os pais de Senhor, mas na minha época, na minha terra, de onde eu vim, e na época de Jesus não era estranho isso. Os filhos chamarem seus pais de Senhor, Senhora. Mas o que aconteceu? A resposta dele foi, não quero. Mas qual foi a atitude tardia desse segundo filho? No versículo de número 30, o texto ele nos diz, versículo de número 30. Mas este respondeu, não quero. Depois, arrependido, foi. O Senhor ele colocou esta cena diante do povo, mas a parábola era para os sacerdotes, os principais sacerdotes e para os anciãos. Por isso que nós vemos no versículo de número 31, o Senhor dirigindo a pergunta para os principais sacerdotes e anciãos: qual dos dois fez a vontade do Pai? E eles disseram, o segundo. E declarou-lhes Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Você pode imaginar, a resposta era óbvia. Não tinha agora como eles escaparem. As crianças que já sabiam a primeira resposta, já sabiam agora também qual seria a resposta. Jesus os encurralou, eles acertaram. E agora o que é que Jesus ele fez? Jesus ele vai explicar a parábola, mas para confrontar os incrédulos líderes do povo. Confrontação. Dizendo, em verdade, os digo que publicanos e meretrizes os precedem no reino dos céus. Você pode imaginar o impacto dessa afirmação para aqueles homens? Publicanos, você sabe quem eram os publicanos? Eram aqueles cobradores de impostos para os romanos. Era uma classe de trabalhadores desprezada pelos judeus porque estava recolhendo impostos e muitos deles eram desonestos, impostos extorsivos. Eles pegavam uma parte e entregavam outra parte ao inimigo, a César. Então era uma classe, não gosta de cobrador de imposto, né? Mas essa era uma classe de fato desprezível para os religiosos daquela época. Tanto que se você fosse um judeu bem zeloso, né? Você estivesse andando na rua, vinha se publicando do lado, você passava para o outro lado, não entrava na casa deles. E as meretrizes eu não preciso nem explicar, são prostitutas. Os pecados delas eram tão grosseiros que não tinha como de fato você ter um contato normal com uma prostituta, uma meretriz. Pois bem, veja o que Jesus falou para os homens que são a nata da religiosidade de sua época, os líderes da igreja, vamos dizer assim, daquela época. Jesus disse que publicanos e meretrizes estavam entrando no reino de Deus na frente desses religiosos de Israel, algo de fato tremendamente abalador. Agora, por quê? Porque publicanos e meretrizes estavam entrando no reino de Deus, enquanto os homens mais religiosos foram colocados fora. Veja o versículo 32, o texto nos diz, Jesus, ele fala, porque João veio a vós outros no caminho da justiça. João tanto vivia a obediência a Deus, como também pregava conforme aquilo que ele vivia,
e não acreditaste nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Encerrou-se a parábola. Vem aqui a explicação, perdão. A parábola era assim encerrada. Agora vem a aplicação da parábola. A explicação e aplicação da parábola. Vocês lembram quem era João? Nós lemos, basta passar sobre quem era João. João Batista, ele foi um mensageiro enviado por Deus para preparar o caminho do Senhor Jesus Cristo. Isaías tinha profetizado sobre ele, Isaías 40, versículo 3. Malaquias tinha profetizado sobre ele, Malaquias capítulo 3, versículo 1. Deus é que deu autoridade para João pregar e João batizar as pessoas para o arrependimento naquele que havia de vir. A pregação de João proclamava o juízo de Deus, o pecado de Israel, a necessidade de obedecer o chamado de Deus. Que chamado era esse? O arrependimento de pecados e a necessidade de fé no Senhor Jesus. Esse era o chamado de João. João tinha autoridade de Deus para fazer isso. Ele fez. A pregação de João Batista apontava só para uma pessoa. Quem? Jesus Cristo. E quem era Jesus, segundo João? João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele viu Jesus se aproximando dele, ele disse: é este aí que batiza com o Espírito Santo, é este aí que livra-nos da ira de Deus. A pregação de João Batista chamava todos em Israel e quem ia a ele a obedecerem o chamado de Deus. Arrependimento e fé verdadeira no Senhor Jesus. E o Evangelho conta que, pela graça de Deus, muitos publicanos e prostitutas obedeceram à vontade de Deus, atendendo o chamado de João. Assim, muitos publicanos e prostitutas foram recebidos no reino de Deus, porque eles se arrependeram dos pecados deles diante da pregação de João Batista, e eles com verdadeira fé abraçaram o Senhor Jesus Cristo. Então esses publicanos e prostitutas foram como aquele segundo filho da parábola. Por quê? Porque por muito tempo eles disseram não para Deus. Eles viviam vida em pecado, dizendo não para Deus. Mas quando Deus levou João Batista e os levou até João, e eles ouviram a pregação do Evangelho, eles caíram nos pés de Cristo, confessando seus pecados e abandonando seus pecados e servindo a Jesus. E essas conversões de publicanos e prostitutas, meretrizes, foram testemunhadas pelos líderes de Israel, por fariseus, por escribas. Testemunhadas, eles viram. Jesus, ele mesmo disse no versículo 32: vós, porém, mesmo vendo isto, vendo essas conversões, esses homens, esses líderes incrédulos, não reconheceram que essas conversões de tais pecadores era o poder de Deus agindo pela pregação de João Batista. Pelo contrário, eles não reconheceram a autoridade de João, eles não acreditaram
ficavam comigo no Nordeste, apunhando João, mandando discípulos: o que é que está fazendo aí? Por que está fazendo isso? Como a gente viu lá no capítulo 3 de Mateus. Eles chegaram ao ponto, muitos deles chegaram ao ponto de dizer que João Batista era endemoniado, como nós vimos lá no capítulo 11. Ou seja, dizendo que o espírito que estava operando em João era Beelzebul, negando assim, blasfemando contra o Espírito de Deus. Por não acreditarem no chamado de João, eles não obedeceram à vontade de Deus. Eles não se arrependeram, como os publicanos e prostitutas fizeram. Eram como aquele primeiro filho que disse: sim, Senhor, mas não obedeceu ao Pai. E só diziam sim, Senhor, de boca para fora. Não se arrependeram, pois não creram na autoridade de João. Não obedeceram à vontade de Deus, arrependimento de pecados e fé verdadeira em Cristo. E por isso, eles estavam em pecado, fora do reino de Deus. Estes homens incrédulos, estes mesmos, 2 dias depois, melhor, no próximo dia, eles iriam estar com as turbas prendendo Jesus no Getsemane. Na sexta-feira, crucificando no Calvário. Estes meios, mostrando a dureza dos corações deles, mostrando que de fato eles não eram verdadeiros filhos de Abraão, como João Batista os havia, ou seja, estava repreendendo muitos dos meios deles. Vocês dizem que são filhos de Abraão? Deixa disso, até dessas pedras Deus pode levantar filhos a Abraão. Agora, qual é o ensino da parábola? Que parábola é o quê? Uma história com um ensino dentro. Podemos resumir o ensino da parábola do seguinte: obediência a Deus é a única coisa necessária. Deus só pede obediência. O alfabeto do crente é obedecer. É uma musiquinha antiga, né? Obedecer. Eu tenho que dizer a você uma coisa importante, mais importante, também importante, né? Porque tudo que eu digo aqui no sermão é importante para mim. A parábola que nós estamos vendo não nega que a salvação seja só pela graça de Deus e mediante a fé em Cristo. A parábola não está negando isso, e nem a pregação que eu estou fazendo está negando esta verdade. Nós sabemos pelo todo da Escritura que a obediência não gera salvação, mas sabemos pela mesma Escritura que a obediência a Deus é fruto da salvação. Pois a obediência é fruto da fé, e essa fé salvadora é obra do Espírito de Deus, que pela pregação regenera o pecador e opera fé no pecador. Agora, na parábola, Jesus ele repreende a religiosidade hipócrita dos líderes incrédulos de Israel. Na parábola, Jesus ele ensina que Deus ele se alegra na obediência e não na religiosidade fingida, como era a marca peculiar daqueles líderes que foram questionar Jesus. A parábola nos ensina: obediência a Deus é a única coisa necessária. Entendam, meus amados irmãos, e todos aqueles que estão nos ouvindo, não entrarão no reino de Deus quem diz apenas sim, Senhor, e não obedecem à vontade de Deus em Cristo. Qual a vontade de Deus? Arrependimento.
texto lá, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22 e versículo 23. Lembre-se do contexto dessa passagem, quando Saul desobedeceu a Deus, trazendo os despojos da guerra, que Deus disse a ele: não faça isso, e ele trouxe para oferecer a Deus, disse ele. Veja o que Deus mandou Samuel dizer a Saul. 1 Samuel 15, 22 e 23. Porém Samuel disse, Samuel profeta do Senhor: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e o culto a ídolo do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rico. Deus não enche os seus olhos com religiosidade, com holocaustos, com ofertas. Deus não quer saber dessas coisas quando nós não obedecemos. Obediência é tudo que Deus quer. Lembre-se do que o Senhor Jesus ele falou aos discípulos dele em João capítulo 15, versículo 14. Essa passagem de João capítulo 15, 14, Jesus estava na noite da ceia, na sexta-feira, na quinta-feira. Depois dessa passagem, dessa parábola que ele citou, o que é que o Senhor disse aos seus discípulos lá em João capítulo 15, versículo 14? O texto diz: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Sou amigo de Jesus quando eu faço aquilo que Ele me manda fazer. Lembre-se também que o Espírito Santo ele escreveu para nós em Tiago, capítulo 1, versículo 22. O Espírito Santo ele diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Essas passagens estão sendo ditas para pessoas de dentro da aliança. A parábola foi dita àqueles que estavam dentro da aliança. O Senhor Jesus está falando para nós hoje pela pregação, a nós que estamos dentro da aliança. Obediência a Deus é a única coisa necessária. Claro que isso não significa dizer que Deus não quer saber de ordem de culto, Deus não quer saber de coisas certinhas. Não é isso. Quando você tem uma religiosidade hipócrita que nega-se a obediência mais básica à palavra de Deus, Deus não quer saber nem isso. Se é assim, glória a Deus. Assim, Jesus, ele na parábola dos dois filhos, ele ensina claramente que o reino de Deus não é para religiosos hipócritas, mas para pecadores obedientes ao chamado de Deus. Aqueles pecadores que, por mais pecadores que sejam, como publicanos e meretrizes, veja que o Evangelho é um poder tão poderoso, de fato, um verdadeiro poder, que os mais terríveis pecadores, como funcionários públicos corruptos. O brasileiro mete o pau em funcionário público corrupto, não é verdade? Mas o povo brasileiro é que só vive colocando e querendo estar na teta do Estado e pegando alguma coisa de fácil, de modo geral. Mas pense, toda crítica aos funcionários públicos corruptos, e você vê muitas vezes o brasileirozinho lá querendo dar um pitu no guarda de trânsito quando pega ele numa multa, dizendo: e aí, seu guarda, como é que a gente faz para fugir desses R$148? Por prostitutas. Embora que a imoralidade do Brasil está tão grande hoje que até prostituição está querendo ser os nossos governantes,
Estão querendo profissionalizar a prostituição. Você vê até prostituta escrevendo best-sellers. Mas o que eu quero enfatizar é o seguinte, que até pecadores com pecados tão grosseiros como estes, o poder do sangue de Jesus purifica de todo pecado e os fazem nova criatura. E tem de fato o poder, o Espírito de limpar dele toda a impureza, libertá-los da escravidão dos seus pecados grosseiros e do diabo. Enquanto, meus amados irmãos, muitos religiosos irão para o inferno por causa da hipocrisia deles, muitos ex-ladrões, funcionários públicos e ex-meretrizes estarão no céu com o Senhor Jesus, porque pela graça de Deus se arrependeram dos seus pecados, confiaram só em Jesus para as suas vidas, que obedeceram pela graça de Deus, o chamado de Deus, o chamado que vem pela pregação do Evangelho, o chamado de Deus. Arrependimento, fé verdadeira, obedecendo a esse chamado, podemos ter certeza que entraremos no reino de Deus por meio daquele que morreu e ressuscitou para nos salvar da ira do Cordeiro.